de democracia, mas começa por aí, a discussão assim, a discussão é, se o voto fosse impresso e auditável, nós vamos também bater o que é auditável, né? Ele seria mais confiável, né? Então a gente não pode confiar numa coisa digital, apesar de a gente usar celular, a gente está numa call online, né? Teoricamente o papel ele é mais confiável e acho que é uma discussão interessante. O papel é mais confiável se eu escrever uma coisa de um banco, se eu escrever um cheque, por exemplo, que era uma coisa que existia, né? O fato de estar escrito na caneta de um papel torna por algum motivo aquela informação mais validada do que uma linha de código, né? Então eu acho que o Hélio deve ter vários pontos, na verdade. Eu acho que é um que é interessante começar, mas porque a discussão é técnica, a gente pode ter uma discussão só sobre a urna, uma discussão sobre software, sobre engenharia, sobre eletrônica, mas a discussão, na verdade, é mais ampla. Isso é uma solução. A gente vai falar, na verdade, também sobre sistema eleitoral, sobre confiança, sobre democracia, né? Então, Hélio, o que você achar válido começar, assim, dos pontos, ou algum ponto que eu não falei, fica à vontade, o que você achar comentários aí. Bem, amigos e amigas, muito obrigado pelo convite. Legal, bacana, estar no sábado de manhã aqui, conversando com vocês todos. E quero me colocar sempre à disposição, sempre que tiver algum tema relacionado à justiça eleitoral, a direito eleitoral, à democracia. Agora estou, inclusive, lendo um livro aqui muito, muito legal, que eu recomendo, que é do Eugênio Butti, A Superindústria do Imaginário. Não sei se vocês já viram esse livro. Super legal, eu recomendo fortemente. Até vamos realizar um webinar na Comissão de Direito Eleitoral, na Comissão de Direito Eleitoral da OAB, com o Eugênio na semana que vem. Eu sou advogado, sou presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, e tive aí à frente de vários lugares, várias campanhas, né? Participei de, pelo menos há 25 anos, participo de campanhas eleitorais das mais variadas. Enfim, e acompanhei, comecei justamente com um pouco anterior, né, porque fazia campanhas, coordenei campanhas, participei lá atrás, campanha de prefeito do Eduardo Suplicy em 92, para vocês terem ideia. Então, mas depois, coordenei uma campanha de deputado federal, e depois, a convite de um dirigente do PT, eu assumi o direito eleitoral, a área do diretório estadual do PT, e fiquei lá 10 anos. Então, nesse processo, eu acompanhei a implementação da urna eletrônica, né, e as eleições que sucederam. Porque a urna eletrônica ela foi desenvolvida para as eleições de 98, né, 96, na verdade, ela começou, mas eram só para capitais. Depois, em 98, ela já expandiu um pouco mais. E em 2000 foi a primeira eleição que nós tivemos a urna eletrônica em todo o país, todas as sessões eleitorais. Então, a urna eletrônica, é importante que se diga, ela veio para substituir um processo de votação que nós tínhamos em papel, né, e que dava muito problema. Nós tivemos uma situação na eleição de 90 em que eu desconfio que os partidos tiveram que fazer um acordo para estabelecer quem estava eleito para aquela eleição, porque foi uma bagunça geral, né? Então, reuniões tensas e tal. Então, o manuseio do papel, ele foi ficando anacrônico aqui para nós, porque ele era alvo de muita manipulação, e as apurações demoravam quase uma semana para você saber quem tinha sido eleito ou não, né? Eu falei que eu participei de algumas eleições como militante, 92, 94, por exemplo, e aí eu tinha que correr para o TRE, e eles vinham com listas imensas, você tinha que descobrir, era um amontoado de gente para descobrir como que estava a classificação do deputado que você apoiou, que você estava ali trabalhando, era uma loucura, uma insensatez. A rua cheia, lotada. Nas sessões eleitorais, nas sessões de apuração dos votos, se alguém tivesse com a caneta azul, era um trauma, porque o cara podia colocar no voto em branco e preencher ali na hora, né? Então, um ficava amontoado em cima do outro, olhando, né? Depois você tinha transferência desses votos apurados para os mapas, e dos mapas para um sistema eletrônico de totalização. Isso é tudo feito manual, né? Então, vocês podem imaginar, num país da dimensão do Brasil, o que isso significava, né? E mais do que isso, essa vem de uma longa tradição
em que nós vamos tentando implementar um sistema de votação seguro. Eu sempre gosto de lembrar que o Brasil tem uma longa tradição eleitoral, você sabe, porque nós somos talvez o espaço territorial no mundo com mais eleições. Nós realizamos eleições aqui, né, no Brasil desde 1531, quando foi em São Vicente, a cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi elevada à categoria de vila. E lá já fazia uma eleição. É verdade que se seguia a tais ordenações do reino, né? Ordenações manuelinas, filipinas, afonsinas, né? E era um voto muito restrito. Mas desde lá, desde 1531, e conforme foram se constituindo as vilas, nós nunca deixamos de ter eleições, né? De ter essa escolha de quem ocupar os cargos. E claro que eram eleições em graus, né? Você elegia quem ia eleger, você votava no quem ia eleger, e não era acessível a todos. Então, durante esse período todo, nós fomos implementando um sistema de votação. Já com o Brasil Império, essas eleições vão sendo cada vez mais constantes e cada vez mais vai se sofisticando o processo eleitoral até a Lei Saraiva, que foi uma lei importante, em 1881, né? Que foi diminuindo os círculos eleitorais, as votações em graus, foi se ampliando, se permitiu o voto de analfabeto, porque grande parcela da população permitia, inclusive, a eleição de analfabetos, porque grande parcela da população era analfabeta, uma grande parte da população era analfabeta, e assim foi. República, nós tivemos aí muitas ocorrências. A República Velha é um celeiro de acontecimentos, né? Há um livro muito bacana, histórico, importante de ser lido, de um ministro do Supremo Tribunal Federal cassado, que é o ministro Vitor Nunes Leal. Tem um livro clássico, ao pessoal que é historiador, tal, que chama Colonialismo, Enxada e Voto, né? É um livro fantástico, que conta, tem muitos causos lá, um dos quais mais importantes dois casos que são importantes, em que se realizava a votação nas cidades, né, nos lugarejos, e aí um coronel, né, resolveu mudar o voto na última hora, mandou que aquela comarca elegesse outra pessoa, né, e o cupincha dele, a pessoa que estava ligada a ele, disse o seguinte: impossível, porque aqui eu já encerrei a votação com o candidato que o senhor tinha mandado votar antes, né? Uma outra ocorrência muito engraçada é que o cara perguntava para o coronel em quem ele tinha votado, e aí o coronel explicava para ele que o voto era secreto, né? Então, ele tinha o voto do eleitor e o voto era secreto. Então, são muitas anedotas que nós temos, mas anedotas trágicas, né? Muito, muito terríveis. De fato, que nós fomos desenvolvendo. Houve uma revolução porque se duvidou do resultado eleitoral, que é a Revolução de 30, né? Alegando-se fraudes que a República Velha fazia. E era tudo com papel, tudo com um sistema muito arcaico. E além do papel, você tinha o diploma, né? Aí o cidadão era eleito na comarca, pegava o diploma, levava para a Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, e nem sempre era validado aquele diploma, porque tinha as comissões de verificação. Você foi eleito, mas não foi eleito. Então era um negócio absolutamente muito doido. O fato é que nós fomos desenvolvendo os sistemas e fomos aprimorando, até com a Constituição de 46, depois veio o golpe militar, e depois a redemocratização. Com a redemocratização, é importante dizer que todo esse período de exceção à ditadura Vargas, né, que vai de 37 a 45, mas até um pouco anterior, talvez de 30, 32 teve eleição, 34 teve eleição. Mas é importante dizer que todo esse período, tirando poucos períodos, nós sempre tivemos eleições, como eu disse, desde o século XVI. Até durante a ditadura militar, nós tínhamos eleições, exceção a eleição direta para presidente, governadores de estados, prefeitos de capitais e cidades consideradas de zona de segurança nacional. A cidade que eu nasci não tinha eleição, não podia ter eleição, que é a cidade de Santos, é uma cidade considerada cidade vermelha, né? Então não se fazia eleição ali. Mas com a redemocratização, a partir dos anos 80, as eleições foram sendo retomadas e aí o processo de votação. E as eleições foram sendo periódicas, né? Periódicas, constante, enfim, direta. Enfim.
Aí, durante os anos 90, no final dos anos 80 e 90, houve a necessidade no Brasil de você implementar um sistema mais seguro. E se partiu para a informatização do sistema eleitoral. Importante também dizer que o Brasil tem o maior cadastro de eleitores, talvez, do mundo. Né? Nós temos, ao contrário dos Estados Unidos, que em muitos países em que a inscrição eleitoral é opcional, optativa, voluntária, aqui não. Aqui é obrigatório, a partir dos 18 anos. Você já pode se inscrever a partir dos 16 e até os 70 anos você deve cumprir lá a sua obrigação de votar. O voto é obrigatório no Brasil. Portanto, e nós criamos um sistema de justiça eleitoral, porque em paralelo às votações, nós sempre tivemos desconfiança do nosso sistema. E é importante dizer, muitos países não adotam um sistema de justiça eleitoral como nós adotamos. Nós, ao longo de a partir dos anos 30, nós fomos identificando a necessidade de ter um judiciário, mas isso já é um processo anterior aos anos 30, inclusive. Os juízes da comarca eram chamados a organizar as eleições, a administrar as eleições. E nós criamos a justiça eleitoral. E, em paralelo à criação da justiça eleitoral, nós criamos um cadastro importantíssimo de eleitores. Quem tem hoje condições de visualizar todos os eleitores, todo o sistema informático, todo o sistema de eleição no Brasil é a justiça eleitoral. Isso é muito raro em muitos países, nos países em geral. Então, são conquistas que nós fizemos. Ao longo do século XX, nós fomos incorporando camadas ao eleitorado cada vez maiores. Mulheres, a partir de 32, 34, analfabetos, e fomos acabando com o voto censitário, o voto em graus, e a eleição de cidade direta e periódica. Quer dizer, então nós fomos incorporando uma grande camada de eleitores. O sistema de votação em si, ele foi sendo aprimorado, porque antes o candidato fazia a sua própria cédula eleitoral e entregava para os eleitores que tinha que depositar nas urnas. Então o cara tinha várias cédulas e escolhia qual iria depositar. Para que não fosse visível isso, a Justiça Eleitoral criou um envelope, né? Mas era possível saber quem o cara estava votando pela gramatura da cédula eleitoral, né? Se ele fazia um papel mais grosso, ele sabia se o cara tinha cumprido ou não o acordo, eventualmente acordo na hora da votação, cor, tal. Então, aí se partiu para a constituição de uma cédula única, né? Então, a preocupação, ela sempre foi uma coisa com as eleições, com a lisura das eleições, com o sigilo do voto, sempre foi uma constante. Até que o ministro Carlos Mário Veloso, isso já era uma preocupação da Justiça Eleitoral, do TSE, falou, vamos desenvolver, então, uma máquina de votação. Havia já outras máquinas de votação no mundo, e aí se criou, há 25 anos atrás, esse sistema que nós fizemos, que é a máquina eletrônica, a urna eletrônica. Ela foi desenvolvida com técnicos, é importante dizer, do ITA e do INPE, né? Então, também militares participaram da elaboração do desenvolvimento dessa máquina. E ela tinha que ter ela tinha que ser fácil, acessível. Ela nem é uma máquina bonita, né? Se você olhar, fala, puxa, não é um design mais legal. Já tem uns designs, tem umas propostas mais avançadas. Mas o design tinha que ser simples e fácil de votar. Vocês são muito jovens, né? Eu não sei se vocês tinham o hábito de usar o orelhão, né? Lembram do orelhão, né? Com aquela ficha que você colocava e aquele teclado, né? E Itu ainda hoje deve ter um orelhão lá, aquele grande orelhão na Praça Central de Itu, para quem visita a cidade de Itu, tem um orelhão imenso, que ninguém usa, mas que tudo é grande, né? Então você pega o teclado do orelhão e se coloca na urna eletrônica porque é fácil. Isso permitiu que as pessoas com necessidades especiais, alguém confirmou aqui que tem, com necessidades especiais, mesmo analfabetos, tivesse condições de votar, porque ele não precisava mais escrever o nome, escrever o número do candidato, ou encontrar o xizinho para colocar lá o nome e tal. Ele podia digitar, ele decorava o número, isso é fácil, né? E ficou muito acessível para eles. Então, passaram a ter cidadania também, né? E o sistema, ele tinha que ser, ele tinha que afastar do sistema de votação, principalmente pelos mesários e pelos escrutinadores, a manipulação humana, porque era justamente a manipulação humana que estava criando fraudes, né? Hoje, por exemplo, nós temos um problema na urna eletrônica, que a pandemia atrasou um pouco.
é a identificação do eleitor. Quando o eleitor se apresenta à mesa de votação, ele ainda ali tem um probleminha, porque o mesário, ele pode ter ali ele pode colocar o número errado da pessoa. Por isso foi desenvolvida a biometria. A máquina só vai ativar quando tiver a biometria. Então, são camadas de segurança que vão permitindo a maior confiabilidade do sistema. Bom, então, esse é o panorama geral. Nós tínhamos uma eleição, nós fomos desenvolvendo um sistema eleitoral no Brasil de modo de incorporar o eleitorado, nós tínhamos ocorrência de muitas fraudes, né, algumas fraudes intencionais, outros problemas decorrentes da manipulação, de erro mesmo, da apuração dos votos. Era uma eleição demorada, era uma apuração demorada, e causava muito transtorno. A gente não tinha certeza que a vontade do eleitor tinha sido atendida. E desenvolvemos, então, a urna eletrônica com esses aparatos técnicos. Era importante, inclusive, também dizer o seguinte: desenvolver-se criptografia, o reconhecimento de que só os elementos ali do sistema fossem gerados pelo TSE, só fossem reconhecidos pela máquina, consulta ficava aberta por 6 meses, agora por 12 meses, como disse o ministro Barroso semana passada. Há testes públicos de segurança, né, com hackers, chamados hackers, mas que são pessoas que vão lá dizer das fragilidades da máquina e sugerem alterações. E isso algumas são atendidas, ela vai se desenvolvendo. Existe um negócio que a gente chama de teste de integridade, mas também é chamado de votação paralela. Na véspera da eleição, urnas são retiradas das sessões eleitorais, trazidas para a sede dos tribunais regionais eleitorais, 27 tribunais regionais eleitorais pelo país, e lá é feita uma simulação filmada, né, no dia da votação, em que você vota no candidato e escreve o voto na urna. Isso é filmado, e vai sendo depositado o voto na urna, de modo a conferir se o voto que é atribuído é o mesmo voto que vai ser apurado depois. Isso a gente chama de teste de integridade, é acompanhado pelo Ministério Público, pelos partidos, pela OAB, né, para ver se o resultado funciona. Aquela urna eletrônica, preciso dizer, ela não tem nenhum sinal possível de Wi-Fi, não é conectado à internet, então você não consegue entrar naquela urna. E aquela urna que você vota é também a urna em que será feita a apuração. Porque quando começa o processo de votação, ele começa às 8 da manhã, né? Então é impresso um documento chamado zerésima, esse nome esquisito, mas que mostra que não tem nenhum voto na urna. E depois, no final da votação, é impresso o boletim de urna, né? Vocês lembram que na eleição de 2020 houve um atraso na divulgação dos candidatos eleitos por um problema de totalização. Mas nas cidades você pequenas, inclusive, você já sabia quem tinha ganho a eleição para prefeito e quem eram os vereadores eleitos, porque as pessoas passavam nas sessões eleitorais e anotavam os votos, né? Foi eleito tal. Então isso já sabia mais ou menos o resultado, independente da totalização lá em Brasília. O que é feito o que é levado para a totalização, um pequeno card que é extraído da urna, e é esse card levado para fins de totalização. A urna própria, se precisar recuperar dados, ele tem condições de serem recuperados. Então, o modelo ideal, gente, talvez não. Talvez nós precisamos desenvolver mais camadas de segurança. E aí eu entro na questão do voto impresso. Quando a gente fala voto impresso, também é preciso fazer aqui algumas correções de uma desinformação. Nós não voltaríamos, a proposta não é voltar ao sistema antes de 96, né, em que nós voltaríamos àquela maluquice da votação manual. Não. O que se defende é que tenha um módulo, e por isso foi bem colocado pelo Lucas, que tem um módulo impressor ao lado, né, em que você pode conferir se quem você votou é o mesmo que você digitou, né? E aquele voto ele é picotado e caía numa urna para apuração depois, caso fosse necessário. Na proposta que foi apresentada, inclusive, aí pelo governo, né, pelo presidente da República, vamos dizer assim, ele queria que as mesas que fazem
os mesários fizessem a apuração no final para a conferência dos dados. Mas é disso que se trata, é disso que está se discutindo. E isso tem até uma razão técnica. Há um movimento em que se diz, pelos países afora, da independência do software. Né? Você não pode colocar todo o seu sistema de votação num sistema eletrônico, porque se esse sistema eletrônico, por qualquer ocorrência, der pane, né, acontecer alguma coisa, você teria como se trata de um processo de votação eleitoral, você teria como verificar qual foi o resultado da eleição. Você não invalidaria a eleição. Isso é muito raro que possa acontecer um problema de uma pane geral, né, no sistema no dia da eleição. Né? Então, é improvável. Mas ainda assim, há quem defenda o voto impresso, uma máquina conectada à outra, para que você possa ter atender esse princípio da independência do software. Né? Hoje em dia nós estamos muito linkados a tudo e somos uma sociedade toda tecnológica, né? E a gente fica na dúvida, se der uma pane, como que seria? Né? E como se trata de um processo eleitoral, essa preocupação. Então isso é defendido. Agora, essa é uma discussão que tem que ser feito de modo sério, com modo a depender de estudos. Quem defende, inclusive, a independência do software, e que gostaria de ver o módulo impressor, não quer implementado para amanhã, para a eleição do seguinte, de qualquer maneira. Né? Na Índia, por exemplo, que é uma outra, que adota o sistema de votação eletrônico, eles levaram 8 anos para implementar o módulo impressor. E ainda assim está em desenvolvimento. Né? Então, seria uma alternativa. Eu não vejo muita validade, porque nós temos, como já dito, né, há 25 anos nós implementamos votação eletrônica e até agora nós não tivemos nenhum dado, nenhuma situação de impasse, nenhuma situação que tenha justificado que nós precisaríamos criar mais essa camada de segurança. Não sei se me compreendem. Né? 25 anos nós tivemos efetiva alternância de poder. Né? Fernando Henrique Cardoso foi reeleito com a urna eletrônica. Lula foi eleito 2 vezes com a urna eletrônica. Dilma foi eleita 2 vezes com a urna eletrônica. Bolsonaro foi eleito com a urna eletrônica. Seus filhos têm participado de eleições constantemente. O seu filho, o 02, né, foi eleito vereador na eleição de 2020, sem que houvesse questionamento. O próprio presidente da República questiona o sistema, lá compareceu uma sessão eleitoral, e na eleição de 2020 não há uma petição dirigida à Justiça Eleitoral para que queira se alterar o sistema de votação. Então, me parece que não é uma coisa que nós tenhamos aqui uma necessidade premente de, olha, precisamos criar mais essa camada de segurança, senão é o fim do mundo. Não tem. Foi dito aqui, né? Muitos países adotam a máquina eletrônica, outros não adotam. É verdade, alguns países não adotam por opção, não precisaram gastar dinheiro para fazer isso. Na Alemanha não tem votação em urna eletrônica, porque eles acharam que não era o caso. Né? Mas alemão é um povo diferente, vocês sabem como que é o alemão. O alemão, o Lenin o Lenin brincava que o terrorista alemão, para explodir a composição de trem, ele pagava o ingresso, pagava o bilhete para ingressar na estação, né? Então, eles não precisam, as ocorrências são muito menores do que nós tínhamos aqui no Brasil. Então, o modelo adotado pelo Brasil foi adotado pelo povo brasileiro, porque se entendeu que isso era a melhor alternativa. E uma outra coisa que eu acho espantosa que se usa muito o exemplo dos americanos, mas o americano tem um sistema absolutamente caótico de eleição. Né? A gente viu agora com a eleição do Trump, da eleição do Biden, enfim, o que foi aquela eleição. Ela é um exemplo que nós não devemos seguir. Né? E o Brasil tem uma eleição muito mais organizada. Então não é uma prioridade agora para o Brasil. A prioridade para o Brasil deve ser combater a pandemia, retomar emprego, baixar a inflação, né? Não comprar fuzil, comprar feijão, que são temas que estão aí nos jornais de hoje. Né? Esses são temas que são relevantes, não o nosso sistema de votação. Né? Agora, o nosso sistema de votação, eu nem acredito, pessoal, eu quero dizer para vocês com franqueza aqui, eu nem acredito
que o presidente da República realmente tenha convicção de que nós temos um problema na votação eletrônica ou que alguém no TSE roubou. Se ele tivesse se dado, ele já tinha apresentado. Olha, é tão improvável isso que ele diz, porque é o seguinte, quando nós criamos a justiça eleitoral no Brasil, que remonta aí debates de um político, de um pensador, de um historiador, chamado Assis Brasil, se criou um sistema na justiça eleitoral que é uma justiça eleitoral emprestada. Os juízes são emprestados de outros lugares. E eles têm mandato, né? Então não se tem um corpo permanente de juízes eleitorais. Não. São todos emprestados. Compõe o TSE 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça, 2 advogados, né, que são escolhidos em lista e nomeados pelo presidente da República, e todos eles têm mandato de 2 anos, em alguns casos renovável por mais 2 anos, né, para que não fique ali um mesmo grupo de juízes a decidir o processo eleitoral, né. Então, para que tivesse essa manipulação, aqui que diz o presidente da República, era preciso que você tivesse combinado com os juízes do Supremo Tribunal Federal, desculpe, gente, tivesse combinado com o juiz do tribunal, com o ministro supremo, de variáveis, de orientações muito distintas, né? Já foi ministro do TSE, presidente do TSE, ministro Marco Aurélio, ministro Nelson Jobim, ministro Carlos Veloso, ministro Nery da Silveira, ministro Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Toffoli. Então, são pessoas que não pensam a mesma coisa sobre tudo, né? Tem muita distinção ali. E mesmo nos tribunais eleitorais, e mesmo nas sessões eleitorais, nas zonas eleitorais, os juízes são alternando, eles vão alternando. Então, olha, não há uma ocorrência na eleição presidencial. Nós também realizamos muitas eleições municipais, muitas eleições para a Câmara de Vereadores, muita eleição para deputados na Assembleia Legislativa, muita eleição para a Câmara Distrital em Brasília, senadores, governadores, né? E você não tem nesse período, a necessidade de uma alteração. Então, isso tudo é fruto de uma necessidade de retórica política para assegurar uma parcela de eleitorado que dê sustentação a um governo com muitos problemas, né, com muitas dificuldades. Então eu preciso radicalizar o discurso, eu preciso falar coisas absurdas para que eu possa me assegurar que pelo menos 20%, 25% de malucos fiquem ao meu lado, entendeu? Então é fruto de uma retórica política. Eu até brinquei, e o pessoal tem brincado com isso, que a urna eletrônica, o voto impresso, virou a nova cloroquina eleitoral, né? Então, é um negócio, vamos dar cloroquina, vamos dar voto impresso, né? Vamos chamar 7 de setembro, vamos desestabilizar o país em movimentos, porque se não tiver voto impresso, nós desestabilizamos o país. Nós vamos fazer um desfile aqui com tanques soltando fumaça para mostrar que nós queremos voto eletrônico, né? Que queremos voto impresso, de qualquer maneira, né? Ou senão não tem eleição. Mas, e não se tem prova, não se tem cortina de fumaça total, concordo plenamente. Então você não tem nenhum dado, né? Chama-se uma live para apresentar algum dado, não tenho provas, não tenho como provar. Isso aqui são tudo vídeos que são amplamente, e é engraçado, com todo respeito, tinha a irmã daquela médica Yamaguchi, também chama Yamaguchi, estava lá envolvida na questão da fraude eleitoral. Então, é negacionismo de todos os lados, né? Na ciência, e na medicina e na urna eletrônica. Eu acho muito, muito, muito curioso esse dado. Então, eu acredito mesmo que seja fruto de uma retórica. Agora, que o sistema possa ser desenvolvido, ele deve ser desenvolvido, se deve pensar aí em novas camadas de segurança, em mais auditoria, em mais sistemas que assegurem a participação. Tem uma questão se o código-fonte é aberto ou não, há uma reivindicação de todos que acompanham o sistema, de técnicos que acompanham, que estão de fora. Há uma discussão importante sobre se quem faz a eleição deve ter controle
total do processo, se isso não podia ser um sistema mais democrático. Eu estou de acordo com todas as ponderações e acho que elas são importantes, mas não vamos dizer, a arma apontada na cabeça. Ou é assim, ou não é, né? Ou não funciona. Nem quando se radicaliza o discurso a esse ponto, aí passa a ser necessário a defesa intransigente da urna eletrônica como meio de defender a democracia, né? E a nossa postura na OAB de São Paulo tem sido essa. Olha, eu até acho concebível a gente reivindicar melhorias na urna, mas no momento em que se questiona a justiça eleitoral, a integridade, a validade da urna eletrônica, eu quero dizer para você que eu não vou abrir mão, né? Eu vou defender até as últimas consequências do nosso sistema de votação atual, mesmo porque eu não acho que isso seja o que destabiliza o país nesse instante, né? Então, o que está destabilizando o país são a pandemia, né? O que são a retórica intransigente do presidente da República, isso que destabiliza o país, né? E que traz danos profundos ao seu povo. Em linhas gerais, eu acho que era isso, né? Eu acho que eu passei aí por diversos pontos, não sei se foi esclarecedor, mas, enfim, eu acho que fiz um apanhado e fico à disposição aí para a gente conversar, trocar ideia. Tá bom, pessoal? Não, Hélio, muito obrigada. Foi mais do que esclarecedor, assim. Acho que você trouxe vários pontos diferentes. Eu mesma, assim, não sabia de várias coisas que você falou. Acho que você trouxe aí a partir da própria máquina mesmo que é usada no voto eletrônico, assim, todas as outras coisas que envolvem toda essa questão, né? E acho que você abordou também muito bem a questão da polêmica, né? De falar do lado de lá. Enfim, acho que foi muito bom mesmo esse olhar histórico, ao mesmo tempo falou um pouco da experiência pessoal e tal. Foi muito bom mesmo. Agora, para falar que vamos abrir, assim, para quem quiser falar, e aí acho que fica mais organizado se levantar a mãozinha, aí na parte inferior aí, central da tela tem a mãozinha, então só clicar nela se quiser falar. Eu acho que eu, inclusive, tenho uma pergunta depois, mas antes vou passar para o Dan, que vi que ele está com a mão levantada. E agradecendo de novo, assim, foi muito bom mesmo. Superou todas as expectativas. Imagina. Antes, um parênteses, Hélio. Eu coloquei para gravar a reunião, tudo bem? Tudo bem. Certo. Não, eu queria agradecer também. Se eu for preso, vocês me levem, por favor, um chocolate, que eu não vivo sem chocolate. Você vê que eu tô mais gordinho, então... Eu o contrário também, viu? Porque o que a gente está no dia a dia, a gente já passa por uns perrengues. É bom saber que a gente conhece agora. Não, mas muito obrigado, assim, por ter topado o convite, pela exposição. Foi de fato muito esclarecedor, assim. E eu queria comentar alguns pontos, na verdade, assim, antes de fazer uma pergunta propriamente dita, porque ela também não está tão bem formulada, assim. Eu queria começar primeiro pelo esse ponto que você traz do Nunes Leal, né, do coronelismo inchado e voto, porque eu acho que ela é de fato uma obra muito importante, assim, para a gente entender um pouco de forma densa até como ele trabalha, os aspectos da disputa eleitoral aqui no país, assim. E acho que ele, de fato, aborda um pouco essa questão do voto de cabresto, essa votação de como que o coronelismo atinge os ambientes rurais no Brasil, mas acho que tem uma questão de fundo dessa obra que é fundamental, e que eu acho que caminha um pouco também para o entendimento dessa discussão sobre a urna eletrônica e o processo eleitoral no Brasil, que é justamente ele trabalhar as especificidades que o Brasil tem em termos da própria disputa eleitoral, assim, de como que a gente tem características próprias do nosso processo eleitoral e que a gente precisa levar essas questões em consideração, inclusive na metodologia em que a gente vai fazer a aferição de voto, de fazer as eleições em si, toda essa organização, assim. E acho que não é à toa que quando a gente lançou, né, lá no início dos anos 2000, quando de fato teve a primeira eleição nacional com urna eletrônica, teve uma tensão um tanto mundial em relação a isso, né? Acabou se tornando ao longo do tempo uma referência de fato em termos de transparência, em termos de eficiência
no processo eleitoral, assim, parece que quando surge essa discussão do voto impresso e tal, por mais que seja acompanhando, né, seja mais uma impressão de um papel, parece que a gente regride no debate, assim, acho que essa é a tônica do debate, talvez não seja o ponto central do que eles querem pautar, mas com certeza é a tônica que passa em termos de narrativa, assim, e acho que esse é um ponto importante de se pensar, assim. Porque você citou uma série de processos que aconteceram ao longo da história, né? Sobre como foram todos os processos de fiscalização, a estruturação do próprio sistema judicial para acompanhamento do processo eleitoral, a criação da justiça eleitoral, o cadastro dos eleitores. E achei até engraçado você comentar do Assis Brasil, assim, na história, assim, a gente tinha... O que eu sabia do Assis Brasil é que ele tinha sido um grande republicano, que, salvo engano, participou da Assembleia Nacional Constituinte, lá no final do 19. Aí ele, assim que foi aprovado, foi promulgado a Constituição, ele renunciou ao mandato, aí ele foi convidado pelo Marechal para ser ministro, e aí ele recusou por divergência, e depois ele se tornou governador do Rio Grande do Sul, assim, então é uma figura também desse início da organização da nossa república, muito interessante, assim, eu não ouvi o nome dele fazia bastante tempo. Mas, enfim, só para caminhar um pouco, tentar sintetizar toda a minha questão, assim, quando a gente fundou o cursinho, a gente tinha ele é recente, né, o cursinho surgiu esse ano, e a gente optou por, inclusive, chamar de Marisa Letícia, de ser algo com um lado bem definido, também a partir de uma avaliação política de que a gente estava enfrentando um cenário em que se colocava a esquerda, o Partido dos Trabalhadores, enfim, e principalmente na perspectiva educacional, como grandes defensores de ideias caducas, como ideologia de gênero, como marxismo cultural, e toda uma desconstrução sobre o que significava nosso sistema educacional, e principalmente a gente gostaria de fazer enfrentamento também a esse debate a partir do cursinho, assim, também para a partir dele conseguir de fato transformar a realidade da nossa cidade, que é São Bernardo do Campo, assim. E acho que isso também caminhava, por que eu falei isso, assim? Porque eu acho que isso também caminhava durante um período que a gente viveu da nossa conjuntura, que seria de descrédito do sistema político, né? A gente vem desde antes do golpe mesmo, com um movimento de antipolítica, o que foi o surgimento do Dória como um gestor não político, o que é o Bolsonaro também, que fez um processo eleitoral na disputa de 2018 como um cara de fora do sistema, apesar de estar lá há mais de 20 anos. E você citou o voto impresso como sendo uma cloroquina eleitoral, assim, para nós que estamos atuando diretamente na educação, parece algo que caminha no mesmo sentido do que a escola sem partido, sabe, do que foi toda, não exatamente a reforma, mas toda a discussão que embasou a reforma do ensino médio, um discurso olavista para a disputa eleitoral, assim, algo que, na verdade, mais coloca um descrédito na política do que necessariamente questiona a metodologia que, de fato, é efetiva e é comprovadamente efetiva, assim. E sem dúvida alguma, a postura de um presidente, alguém que está à frente desse sistema, tem um impacto profundo na desestabilização do país, como você comentou, mas no dia a dia das pessoas, assim, é um argumento de autoridade, né, que sustenta que as fake news, elas, de fato, continuam enrolando, assim. E aí eu queria perguntar, assim, uma pergunta que talvez seja geral, assim, mais ampla, e que talvez não tenha uma resposta direta, assim, eu não sei, que a gente está vendo agora, na conjuntura, um embate muito grande também por causa disso, na minha avaliação, de toda essa questão que eu comentei, uma tensão enorme entre os poderes, assim. A gente vê o STF se posicionando aqui, aí o Barroso, como presidente do TSE, se posicionando ali, aí o Bolsonaro falando que vai pedir impeachment e tal. Dentro de toda essa discussão do que significa o voto impresso, o questionamento de fato, a confiabilidade do processo eleitoral, e como que isso tem mais meandros políticos do que necessariamente científicos em termos de avaliação
de transparência, de eficiência. Como que o sistema judiciário, e é por isso que eu não tenho uma pergunta específica, uma forma mais ampla, se constitui enquanto um ator importante nesse processo, principalmente frente à população, assim. Porque, e aí eu vou só fechar nesse ponto, assim, porque eu acho que durante os governos do PT, os nossos governos, a gente sempre teve uma postura frente ao judiciário com uma responsabilidade muito grande. Sempre com uma responsabilidade muito grande frente ao judiciário, como se fosse como de fato é um espaço em que demanda uma densidade técnica, porque ele está lidando diretamente com a vida das pessoas, seja no âmbito eleitoral, seja no âmbito da justiça em todos os seus níveis, e que demanda uma responsabilidade muito grande, assim. Agora a gente vê também não só um descrédito do processo eleitoral, mas como uma tentativa de descredibilizar o próprio sistema judiciário, assim. Acho que o Bolsonaro, quando ele questiona o STF, questiona nesse sentido, ele busca isso, né? Busca descredibilizar e busca diminuir a força, de fato, enquanto um poder consolidado, assim. E como que o sistema judiciário, ele pode, na verdade, agir, como tem agido, já tem agido, mas ele pode agir frente à população, principalmente, que é onde o Bolsonaro mais tem se respaldado, assim. Acho que tem uma parte que é partido, disputa política, disputa ideológica, mas tem uma parte que também são valores, são questões constitucionais, são questões que são fatos, né? Não tem uma série de fake news surgindo, enfim, a gente já tem um combate às fake news, mas, assim, eu me pergunto muito isso porque tem uma dificuldade de fato, visualizar como que, inclusive, os processos, as estruturas judiciais ligadas ao processo eleitoral conseguem, de fato, incidir, já tem incidido, mas conseguem, de fato, ter eficiência nessa defesa, de fato, da nossa democracia, do nosso sistema eleitoral, assim. E, enfim, acho que é uma pergunta meio geral, assim. Não, eu entendi. Deixa eu ver. Mas é um pouco isso, assim, é um pouco da minha angústia, assim, que eu tenho, até por ser de um cara de fora do direito, sabe? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar, então, na angústia, não sendo psicólogo, não sendo terapeuta aqui. Vamos ver. Mais rapidamente, como que a Justiça Eleitoral, a pergunta que você fez é o seguinte, como que a Justiça Eleitoral consegue resolver, consegue dar uma resposta e que possa gerar uma confiança num ambiente de polarização entre os poderes e de desinformação, né? Então, como que a gente faz para fazer isso? Olha, a Justiça Eleitoral sozinha não consegue fazer nada. Acho que depende muito de nós, né? Então, eu insisti com a ideia da OAB, nós estamos apoiando, nós sugerimos, estamos aí em colaboração com o Tribunal Eleitoral, de fazer um sistema que a gente possa colaborar com isso. O que eu quero dizer para vocês? Nós vamos ter uma eleição, aqui eu estou contando uma coisa para vocês que é novidade, não é todo lugar que tem essa informação. Nós vamos ter nós temos uma situação, nós tivemos eleição municipal em 2020, né? Então, decorrente da eleição de 2020, alguns prefeitos foram cassados, né? Alguns prefeitos na cidade são cassados por abuso de poder, por inelegibilidade, aquele rescaldo que sobra da eleição. E é obrigatório que, quando acontece uma situação como essa, tenha nova eleição na cidade, que a gente chama de eleição suplementar. Não vai ser uma eleição geral, então só vai ser eleito o prefeito. Os vereadores permanecem lá. Então nós vamos ter novas eleições. Por conta da pandemia, atrasou um pouco essas eleições que estão faltando em alguns municípios. Então nós vamos ter uma eleição suplementar, a pandemia agora diminuiu, tem uma preocupação com a variante Delta, mas temos um nível de vacinação bom em São Paulo. Então foram reprogramadas para o dia 3 de outubro, eleições em algumas cidades. Uma delas é a cidade de Leme. Cidade de Leme, aqui pertinho, não sei quem conhece a cidade de Leme, mas é entre Ribeirão e Campinas, tem ali do lado de Araras e tal. Então nós vamos ter uma eleição municipal. E é um bom colégio eleitoral, lá tem 100 mil eleitores. Nessa eleição, que nunca teve votação paralela, aquele teste de integridade, nós vamos fazer, né? Então, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com a OAB, com o Ministério Público, nós estamos organizando lá. Eu estive em Leme na segunda passada, e acompanhando a comitiva para organizar, ver os espaços e tal. Nós vamos ter mais em Leme, nós vamos trazer observadores internacionais, né? Nós queremos fazer de Leme, eu tenho brincado, o presidente do tribunal até dá uma desconfiada, olha para mim, acho que eu estou fazendo graça. Mas nós queremos fazer de Leme a Serrana
da urna eletrônica, para mostrar que realmente é seguro o sistema de votação, né? Então, isso nós vamos ter. Então, não depende só da Justiça Eleitoral, depende de todos nós, depende de que todos nós possamos fazer. Rapidamente, sobre a CIS Brasil, eu acho que eu vi um podcast, não sei se vocês acompanham lá o podcast do Thiago Hansen, Salvo o Melhor Juízo, eu acho que tem um episódio sobre a CIS Brasil, vale dar uma procurada. E um outro fenômeno que você falou, eu queria passar rapidamente para que outros possam perguntar, para a gente participar do debate. Eu gosto de fazer a distinção, não sei se está certo ou errado, entre Bolsonaro, né, a figura Bolsonaro, com a sua retórica, e o bolsonarismo, o que decorre do bolsonarismo. E o que decorre do bolsonarismo? É uma pressa em fazer reformas, uma pressa de fazer situações por aí. Nós temos, enquanto o Bolsonaro fica no cercadinho dele, falando os maiores absurdos e chamando atenção para coisa, a boiada está passando, né? A boiada está passando e ela é perigosa. Então você tem reforma tributária, você tem reforma eleitoral. Eu acho que o Brasil é um dos poucos aí, nós podemos melhorar o nosso sistema de votação, nosso processo de debate sobre a votação, sobre o sistema eleitoral. Não é possível que a gente queira fazer votação, reformas, sem consultar o povo através de plebiscito ou referendo, né? A gente deixa o Congresso Nacional, os deputados se acham detentores de uma informação profunda e eles não querem fazer as alterações, não querem fazer esse diálogo com a sociedade. Então, você está se votando no Congresso Nacional. Quase nós implementamos distritão, agora é volta da coligação, que foi uma coisa que nós superamos na eleição, na reforma de 17, e ela é fundamental para que a gente possa ter uma racionalidade no quadro político, né? Um código eleitoral que tem muitos avanços, mas tem muito retrocesso, e vai ser votado assim, a toque de caixa, né? Com todo mundo perdido no que o Bolsonaro está fazendo. Enfim, temas dos mais variados que a agenda do Lira, né? E aí é o bolsonarista, né? Bolsonarismos, né? Querem implementar no Brasil para passar a boiada. Isso é perigoso. Então, a gente precisa olhar para o lado certo. É isso que nos incomoda. Não é uma desvalorização simplesmente da política. É aproveitar esse personagem que é estridente para você passar coisas no Congresso sem chamar a atenção, né? E eu acho isso terrível, né? Que é fruto do que nós estamos vendo. É isso, né? De forma geral, é isso. Olha, por exemplo, Luiz Felipe Alencastro, quem é historiador aqui conhece o professor Luiz Felipe Alencastro, certamente, né? O Luiz Felipe Alencastro, porque outra discussão que está em debate é a questão do semipresencialismo. O Brasil seria uma... E o Luiz Felipe Alencastro, ele fez um levantamento, ele fez um estudo, que ele fala o seguinte, olha, nenhum país do mundo saiu do sistema presidencial e foi para o sistema parlamentar. Nenhum país do mundo. É sempre um movimento feito ao contrário. O sistema é feito, ele sai do parlamentarismo e dá maior força ao chefe de Estado, por situações históricas, né? Então, você caminha nessa direção, né? E esse movimento, nunca ao contrário, né? E como que nós faríamos um chamado semipresencialismo aqui? Teríamos um gabinete, teríamos um primeiro-ministro com 37 partidos, com o Senado Federal, com uma federação, com todas as circunstâncias que nós temos aqui. Como que seria feito esse ajuste, né? Na verdade, para esvaziar a figura. Aí, veja, você sai pelo país afora, fazendo uma eleição de 2 turnos, né? Um primeiro turno com vários candidatos, um segundo turno, para consolidar uma maioria, para que esse cidadão tenha legitimidade de negociar com o Congresso. Mas como que ele vai negociar com o Congresso se ele está com os poderes enfraquecidos, né? Alguém colocou aqui o plebiscito de 93, a Constituição do Brasil é rígida. Para você alterar isso, é preciso fazer plebiscito. Os congresistas não podem fazer. Embora eu fico até espantado com o professor Michel Temer, que é o professor de Direito Constitucional, achar que pode. Não pode. Né? Não pode, tem que consultar o povo. Né? Já tivemos, e não foi um plebiscito só, foram 2 plebiscitos. Né? Também já tivemos esse ensaio parlamentarista, ele é tentado e não dá certo. Né? Não dá certo. Então, mas isso é fenômeno desse tal de bolsonarismo, né? Que quer achar soluções institucionais para administrar o último período. Agora, e até brinco, você imagina o que seria o semipresidencialismo aqui, um primeiro-ministro escolhido pelo parlamento. Quem seriam os primeiros ministros? Eduardo Cunha? Quem seria? O Arthur Lira? Né?
aquele outro deputado agora que está fazendo sucesso lá, que é do Paraná, de Maringá, como que é o cara da Covid lá, Ricardo Barros, né? Seriam esses que são grandes articuladores do Congresso? Seriam esses caras do Centrão? Pelo amor de Deus, né? Então, temos que tomar cuidado com essas coisas, com esse fenômeno que você chamou a atenção. Desculpe com a resposta tão longa aqui, pessoal. Não, muito bom, Hélio. Agora eu vou passar para a Tayla. Oi, bom dia. Bom dia. Eu queria tirar uma dúvida em relação à questão do voto. Que eu assisti vários programas que o Barroso participou e ele deu várias informações sobre a questão do voto. Aí, uma coisa que eu sei que Eu não consegui escutar. internet. É por isso que não tem um risco das pessoas hackearem. Na urna eletrônica não tem como a internet, certo? Certo. A questão da internet não tem um risco de hackear. Aí eu teria uma pergunta no sentido assim, com a tecnologia, a gente está avançando, tem a questão da internet, coisa uma se uma internet, que eu estou dizendo, que poderia utilizar, usar da própria casa, a condição de acontecer. Eu não consegui entender, Tayla. Se alguém conseguiu entender a questão. Porque a primeira parte eu até entendi. Você falava que a urna eletrônica não é que você tinha assistido. Que você tinha assistido vários programas do ministro Barroso, várias entrevistas, e ele apontava que a urna não é conectada à internet. É verdade, a urna, eu até falei, não tem aquele botãozinho do Wi-Fi, não tem nada, né, enfim, não tem nenhuma conexão que seja possível. É extraído um disquete e é levado para a central de atualização. E o sistema de conexão é intranet, então não há como invadir ali o sistema, ele não tem essa porta de entrada para que você pudesse alterar. Quando se fala, o que aponta o Bolsonaro é que a corrupção, né, o problema estaria nos técnicos do TSE, eles que mexeriam nos números ali, talvez em comparecimento, é uma sala secreta que ele fala, eu não tenho acesso à sala secreta, que é uma retórica, que é um discurso utilizado por muitos técnicos, né, pesquisadores que falam, tem um cofre lá secreto que ninguém tem acesso, e isso não é democrático. É uma outra discussão, né, mas o resultado tem sido espelhado por pesquisas, não há um questionamento. Quando houve o questionamento, o resultado foi apresentado. Sobre a questão do voto e-vote, né? Você votar pelo seu celular. Isso vai ser um caminho. Daqui a pouco, quem diria que há pouco tempo nós estaríamos fazendo uma reunião aqui com vocês dessa maneira, né? Teríamos que nos deslocar para algum espaço físico, tomar uma água, comer uma bolacha, né? Um cafezinho na garrafa térmica, né? Teria sido assim. Teríamos visto o Dan acender 4 cigarros no evento. Então, enfim. Agora não, agora a gente está conectado, estamos fazendo, está se realizando, está acontecendo, né? Então, mas eu acho que a tecnologia vai evoluir para isso. Nós temos um sistema bancário e tal, com os riscos que isso traz, né? Agora, eu tenho para mim também, eu quero dizer para vocês o seguinte, pois essa piada foi boa, que colocaram aqui, antes eu tinha aula, mas eu tenho para mim o seguinte, que a eleição também é uma festa cívica, ela exige que a gente saia à rua, sabe? A eleição é um ato de civismo das pessoas, é uma festa da democracia, e comparecer a uma sessão eleitoral para votar, eu acho uma coisa importantíssima, né? Porque você cria um clima.
Aí se proibiu colocou uma série de regras que eu não vejo muito sentido. Né? Eu não sei quem já acompanhou a eleição antes, você tinha o boca de urna. O pessoal criminaliza a boca de urna. Agora no Código Eleitoral vai tirar esse crime, vai virar uma multa. Mas boca de urna é uma coisa... Você está a 200 metros da sessão eleitoral, você tem aquela festa das pessoas querendo te entregar panfleto. Eu fiz boca de urna. Né? Eu brinco no tribunal, eu distribuí papel no dia da votação. Era excelente, as pessoas, todo mundo brincava, todo mundo fazia. E que não era essa coisa secreta que só criminosos agora fazem, toda aquela coisa, e vai preso e tal. Então, eleição tem esse caráter cívico, e eu não gosto de eleição secreta, né? Os nossos deputados todos gostam dessa eleição secreta e curta. Eu gosto de eleição longa, não porque eu sou advogado eleitoral e ganho dinheiro com isso, mas eu acho que faz bem a gente ter esse visual de chamar atenção para as eleições, né? Faz legal. Agora, a tecnologia vai... E eu acho que não é... Nós temos que fazer testes para isso, viu, Paila? Qual é o teste que nós temos que fazer? Nós temos que fazer mais consultas através do celular, né? Eu quero ter o minhocão ou eu não quero ter o minhocão, né? Eu posso abrir uma consulta da prefeitura com isso, né? Eu posso abrir mais serviços públicos com o sistema, eu posso mais consultar a população, né? Posso ter discussões de orçamento participativo, né? Eu tenho que construir esse processo, né? É uma evolução, mas nós temos que caminhar ainda mais na nossa democracia. Vocês aí, dessa nova geração, a minha está ficando para trás. A de vocês que vem para frente, tem um desafio imenso pela frente. Obrigada, viu? Não sei se eu respondi. Valeu, Hélio. Respondeu sim, eu que... Vamos lá, que outras perguntas? Então, eu vi que Alguém? a Leila antes tinha levantado a mão, e aí se ela quiser falar um pouquinho, eu passo para ela. Ela baixou, mas eu vi que ela tinha levantado antes. Pode falar. Tem algumas pessoas falando lá no chat, acho que era bom falar do chat. Sim. Acho que você pode ir primeiro e depois eu leio aqui. Eu vi que tem coisa da Fernanda e tem o Renan também. Mas pode falar primeiro. Primeiramente, muito obrigada, doutor Hélio, pela presença, um presente para nós aqui, principalmente para quem não acompanhou tão perto assim, a evolução do sistema eleitoral brasileiro, como nós acompanhamos, né? Como o senhor mesmo elucidou aí no início da nossa aula aqui, e chegar até onde nós chegamos com um sistema eleitoral tão abrangente, né, com tantos eleitores num país tão, de vários continentes, que é o Brasil. Ele é gigante, um país gigante e continental, né? E agora um sistema tão avançado, tem um pouquinho de barulho aqui do lado da minha casa. Um sistema eleitoral tão avançado e tão incontestável, e aí vir um governo como esse, colocar na cabeça das pessoas que algo de errado pode estar acontecendo e que vocês estão sendo enganados, isso é um crime, é revoltante acompanhar esse tipo de falácia, né? Isso, para mim, são falácias e serve de cortina de fumaça para que esses projetos que estão sendo aprovados de forma deliberada, para mim, essa questão do voto impresso está servindo de cortina de fumaça para que isso esteja acontecendo, né? E, infelizmente, a grande população não tem acesso a informações como nós estamos tendo aqui com vocês. E ter essas informações faz com que a gente tenha que compartilhar essas informações, que a gente não guarde só para nós. Então todos que estão aqui nesta sala hoje têm por obrigação de compartilhar as informações que nós recebemos do senhor hoje, para que porque a eleição do voto impresso abriu portas e muitas pessoas ficaram do lado disso. Muitos deputados lá ficaram do lado disso.
né? Então, para mim, é muito preocupante ainda. A gente corre o risco, muito risco disso acontecer, porque é por muito pouco que ainda não foi aprovado. Mas muita gente ficou do lado dessa fala, né? E é muito preocupante isso. E é, sim, uma cortina de fumaça para que o Lira aprove os projetos criminosos que eles vêm aprovando. Essa semana só não foi votado lá aquela PL 490, porque teve aquela mobilização gigantesca dos indígenas. E eles adiaram a votação 490 por medo dos indígenas invadirem aquele espaço que é deles, é um espaço que é deles e que foi tirado e que eles querem tirar ainda mais. E ao invés deles estarem tomando tempo de falar para as pessoas o quanto é importante manter as eleições, de que as eleições em 2022 serão eleições muito pesadas, serão eleições muito decisivas e eleições que nunca vimos antes, doutor. Nós, eu e você, nunca vimos uma eleição como a que vai acontecer no próximo ano. Serão eleições de grandes decisões para o nosso país e de embates grandes mesmo, entre direita e esquerda. Nós vamos ter que nos posicionar muito, de que se você fala eu sou de esquerda, você é de esquerda. Se você falar eu não sou nem de esquerda nem de direita, você é de direita. Você é de direita. Então, nós temos que nos posicionar mesmo, fortemente, e buscar informações, Tayla, Evelyn, todos que aqui estão, que não acompanharam essa evolução, buscar e compartilhar essas informações. É um presente que nós estamos recebendo aqui hoje. É um verdadeiro presente. Gratidão. Imagina. Bem, eu agradeço, Leila, as questões, mas eu quero dizer para você o seguinte: talvez a eleição de 2022 seja pesado, mas eu espero que não, viu? Eu espero que não, porque antes eles precisam. Veja, eu acho que a eleição de 2018, igual a 2018, é difícil que a gente reproduzir. Aquela foi uma eleição muito pesada. Eu até brinco eu até converso com amigos e tal, eu falo, a gente ainda não conseguiu fazer uma avaliação distante o suficiente do que foi a eleição de 2018. Porque a gente teve tudo ali, teve facada, teve prisão do Lula, teve desinformação, você teve compra de plataforma, você tinha os meios de comunicação todos com um único discurso ou se omitindo do debate necessário, que se reproduziu agora na eleição de 2020 também. Os meios de comunicação parece que não aprendem, né? Então você teve uma eleição muito pesada em 2018 e deu no que deu. Você deu no pior congresso que você poderia ter, você deu na eleição de uma pessoa que é antipolítica, que é contra a política, você teve todo o empresariado apoiando essa eleição, então foi muito dramática. Eu tenho para mim que 2022 vamos estar num cenário um pouco melhor. Vamos retornar um pouco o debate da política e com os meios de comunicação, eu espero, atentos ao compromisso que eles têm na democracia. E nós precisamos chamar também, para participar desse processo, a gente não pode abrir mão, de convocar as plataformas. Isso o ministro Barroso tem feito e nós temos que fazer também. Exigir das plataformas o controle a sites de desinformação que façam a monetização, que ganham dinheiro com esse negócio. Então, acho que as condições estão dadas para que a gente possa ter uma eleição melhor. Não vai ser uma eleição fácil, evidente. Eleição é disputa, é guerra. Mas ela tende a ser menos dramática do que foi, né? A gente só precisa se convencer, aqui faço uma brincadeira aqui, a gente só precisa convencer que o Lula é a terceira via, né? Então, quando todo mundo se der conta que o Lula é a terceira via, acabou, né? Aí a eleição vai ficar tranquila. Mas, enquanto isso, nós vamos ter muita disputa, muita coisa pela frente. É o que eu penso, né? Enfim, vamos torcer. Vamos torcer para que sim, para que isso aconteça realmente. E que nós possamos ter uma eleição e a retomada mesmo
a retomada da verdadeira política, né, da discussão da verdadeira política, que é muito bonito, uma festa da democracia. Eu acho lindo também, como você mesmo descreveu, eu adoro ver a boca de urna. Eu mesma já fui presa várias vezes fazendo boca de urna. Eu adorava ser presa, me prendam, por favor, que era lindo, era maravilhoso. E conversar com o eleitor ali, naquele momento, pegar várias pessoas que estavam indecisas e que não tinham informação, e passar a informação, e aí ver nos olhos daquele eleitor de que você conseguiu abrir os olhos dele ali, naquele momento de decisão, de indecisão dele, e abrir os olhos com a verdadeira política, sem influenciar, sem falar, ó, vota neste aqui, não, falando sobre a trajetória da política de cada candidato e quais, se ele está do lado do povo ou se ele está do lado do empresariado. E estar do lado do povo é muito importante, porque se o político está do lado do povo, ele vai defender os direitos do povo, né? E é isso, essa retomada da política é um sonho, vai ser um sonho mesmo. Eu espero que isso aconteça, doutor. Muito obrigada. Imagina, obrigado a você. Tem umas questões aí no chat, vamos responder elas? Sim. Eu vou ler, e aí você responde, tá? Eu vou ler primeiro da Fernanda, depois você responde ela, depois eu leio a do Renan. Bom, a Fernanda fez uma pergunta muito boa, por sinal, que fala assim, para além da questão do voto eletrônico ou impresso, acredito piamente que, primeiramente, o leitor deve ter a consciência da seriedade e importância do seu voto, pois com o uso da urna e do voto impresso, se isso não estiver impregnado no leitor, o modo de voto talvez não seja eficaz de qualquer forma. Será que essa discussão se faz aliada à não alienação do eleitor? Eu não entendi, eu me perdi aqui um pouquinho, deixa eu ver. Para além da questão do voto eletrônico, deve ter consciência, seriedade e importância do seu voto, pois com o uso, se isso não estiver impregnado, o modo de voto talvez não seja eficaz. Sim, é evidente, eu acho que o eleitor tem que ter, assim, tem que buscar informação, tem que ter a informação correta, tem que estar bem informado, né? Porque a forma de você compor os parlamentos, a eleição, ela pode ser distinta. Você pode ter voto em papel, pode ter voto... Mas se o eleitor não tiver, se não partir do pressuposto de que o eleitor tem informação para exercer corretamente seu voto, é complicado, né? Eu estou de acordo, a questão... acho que é importante, inclusive, levar essa discussão. Eu acho que se eu entendi bem a questão, né? Mas estou de acordo com o pensamento da Fernanda. E o Renan perguntou como você vê a possibilidade de votação online para as eleições da OAB. Acha que ao haver algum problema, a instituição pode ser usada como bode expiatório pelo bolsonarismo para criticar sistemas eletrônicos de votação, mesmo sabendo que a urna eletrônica absolutamente nada tem a ver com o sistema usado pela OAB? E, por fim, como a instituição lida com esses ataques provenientes de diferentes grupos políticos acerca de seus próprios processos democráticos? Olha, veja só, aí é uma discussão até delicada, que eu até... A eleição da OAB já usa há muitos anos a urna eletrônica. Ela empresta da Justiça Eleitoral a urna eletrônica e faz a votação nas subseções, na capital, com urna eletrônica. E tem até boca de urna, né? Tem até a pessoa ali na Avenida Liberdade tomada por pessoas fazendo boca de urna. Por conta da pandemia, algumas instituições adotaram a votação, como se diz, uma eleição digital, outros sistemas, pode ser adotado. Algumas subseções, algumas seccionais, está permitido isso pelo Conselho Federal, farão teste com esse sistema. Não foi a opção de São Paulo. Não foi a opção de São Paulo porque, como eu disse para vocês, São Paulo tem um número imenso de advogados, tem muitas subseções, em toda a cidade tem subseção, e é uma festa mesmo da democracia, da pessoa comparecer. Eu disse da preferência do modelo que eu tenho. Eu acho que é bacana comparecer à sessão eleitoral, é bacana comparecer à subseção da OAB para votar e exercer a sua cidadania. Mas que a tendência no futuro é criar realmente um sistema com a certificação de segurança cada vez mais, você criar um sistema de votação online, né? Enfim, isso vai ser criado. Agora, para isso,
eu volto a insistir, nós precisamos fazer treinamento para esse processo. Nós precisamos consultar, você criando mecanismos, consultas periódicas por esse sistema, para ir desenvolvendo a segurança desse modelo, né? Não dá para você falar, vou adotar agora o voto digital e acabou, né? É um processo que deve ser construído. É isso. Muito obrigada, Hélio. Não, então, tem mais uma pergunta da Fernanda. Eu tenho uma pergunta também para fazer, e aí talvez seja a última se ninguém mais quiser se inscrever. Então, já que estamos batendo 1h30 de aula já, quem quiser se inscrever para falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa também, é só levantar a mãozinha. Mas então, a Fernanda falou assim: será que teremos um cenário menos caótico diante de tudo que estamos vendo e vivendo? Pois estamos nos sentindo ainda de mãos atadas, pois hoje não há uma política democrática, há uma ditadura velada. O senhor pensa o que disso? Concorda? Eu acho que nós temos, como disse para a Leila, eu espero que a gente tenha um cenário menos caótico do que nós passamos em 2018. 2018 foi muito ruim, né? Espero que a gente consiga evoluir para 2022. Mas, pessoal, depende de nós, né? Depende da gente, né? E depende do país que nós vamos querer daqui para frente. Vocês vão ter, eu disse, a minha geração está ficando para trás, estou velho, estou com 55 anos, minha filha já entrou na faculdade, é um mundo para frente que vocês têm aí. Talvez eu me sinto um pouco, a minha geração, eu me sinto um pouco fracassado, não conseguimos entregar o país que a gente sonhou. Quando estava no movimento estudantil, né, eu fui presidente do 11 de agosto, tive aí em alguns lugares, a gente queria, no meio da Constituição, fazer um país diferente. Não fizemos, né? Infelizmente, deu esse desastre que redundou na eleição de 2018. Mas desafios imensos vocês têm pela frente. Eu lamento muito ter sido parte de entregar uma situação tão ruim, mas eu tenho confiança que vamos ter um país melhor, sim, Fernanda. Eu torço e acho que a democracia, os processos políticos, têm muito de aprendizado. Talvez a gente tivesse que ter passado por esse sistema para aprender. Há um livro que eu sempre faço referência. O pessoal fica bravo comigo, eu só indico os mesmos livros, né? Então, é o livro do Vitor Nunes Leal, e é o livro que eu gosto de indicar do Norberto Bobbio, né? Tem um livro que ele fala do fascismo à democracia, e que ele fala de toda a dificuldade da consolidação, da construção de um processo democrático na Itália. Porque a Itália vive em crise, mas essas crises vão sendo... Você tem que superar essas crises aprendendo com esse sistema, né? Então, e ele fala o seguinte, olha, a democracia nunca está pronta, nunca termina, né? Você tem que... É como construir catedrais. E catedral pronta, finalizada, você nunca tem. Algumas levam 200, 300, 400 anos. A nossa democracia no Brasil, após 88, tem quantos anos? 32 anos? 33 anos? Então, como fenômeno histórico, é muito pequeno, né? Então, estamos construindo. É difícil. Não vou ser candidato a nada. Eu encerro agora meu período na OAB e tá bom, tá ótimo. Pô, tem que sair candidato a presidente pelo PT, super voto, hein? Não, tem muita gente boa. Né? Não, é verdade. Não, eu tenho, então, a última pergunta. Eu acho que vai um pouco assim na linha da primeira pergunta da Fernanda. Você comentou, né, que somos um país assim com o maior número de eleitores, né, provavelmente, né? Eu achei, e graças assim, em grande parte, graças à questão do voto obrigatório, né? Eu acho que essa questão do voto obrigatório versus o voto facultativo, né, é uma polêmica também que uma hora volta com muita força, outra hora fica meio escondida, assim, mas eu acho que está incluso também nesse pacote, assim, da mesma forma como o voto impresso, enquanto é uma parte, assim, que constitui essa cortina de fumaça aí toda que a gente tem, e também algo que tenta minar o exercício da cidadania, assim, que está embutido na questão do voto eletrônico, na questão do voto mesmo em si, né? Então, assim, eu particularmente... nunca curti muito essa questão do voto facultativo, acho bem problemática, na verdade, mas vejo assim, que é uma questão assim, que tem uma linha de argumentação muito dividida, assim, muita gente não sabe muito bem como se colocar, né, diante disso, então eu queria muito saber a sua opinião, assim, enquanto Hélio mesmo, assim, nessa questão do voto facultativo, mas também saber a posição da OAB de São Paulo, assim, em relação a essa questão.
Não sei se, Luísa, não sei se a OAB tem uma posição fechada sobre isso. Eu, particularmente, acho o seguinte: nós já temos o voto facultativo no Brasil, porque é muito fácil não votar, né? Você fala, vou viajar, não vou votar. Aí você vai lá, comparece depois na sessão eleitoral, paga uma multa irrisória, justifica, né? Eu já justifiquei voto. Uma eleição, para vocês terem ideia, eu tinha que escolher numa eleição, acho que era Fleury e Mário Covas, enfim, eu falei, tudo bem, eu vou para Paraty, vou curtir lá Paraty, fui para Paraty. No dia da eleição, domingo, compareci lá à sessão eleitoral para justificar meu voto e acabou, durou pouco tempo, né? Então, agora, é muito fácil não votar. De alguma maneira, ele já é um voto facultativo. Por que não tirar, por que manter essa obrigatoriedade do voto? Porque é importante, porque ele convoca o cidadão a participar do processo eleitoral. Ele fala, olha, nós estamos aqui construindo um país e nós precisamos da sua participação nesse processo. Então, você está convocado a comparecer à urna. Claro que se você não comparecer, você não vai ser preso, né? Mas a sua participação é importante. Nós queremos ouvir a sua opinião. Nós queremos que você tenha voto sem controle, sem que você esteja aí submetido a pressões. Porque no voto facultativo, inclusive, o que nós teríamos? Nós teríamos massas que seriam cooptadas, porque daí ficaria livre. Vejam vocês, cada vez mais aumenta o nível de abstenção, as pessoas se distanciam, né? Nós temos um índice cada vez maior de abstenção, as pessoas não têm ido. Porque isso é obrigatório. Bom, será que é só isso, né? Será que não tem muito da desinformação, muito do descrédito da política, muito da não confiança? Olha, nós temos, inclusive, um sistema de votação proporcional que eles querem modificar, não conseguiram, que queriam colocar um distrital misto. Vira e mexe e volta essa questão, além da questão do voto. Eu sou a favor do voto obrigatório e também sou a favor do voto proporcional, porque esse voto proporcional é que permite você formar congressos que sejam mais representativos. Se fosse um voto majoritário, você teria um congresso muito mais conservador, com preocupações muito mais locais. Nós teríamos vereadores federais. Então, são temas fundamentais que nós precisamos sempre, esse exercício para a democracia, compreender o sistema para melhorar a democracia, né? Então, defendo o voto obrigatório, porque, em grande parte, ele já é meio facultativo. Tá bom, Luísa? Não, muito obrigada. Bom, acho que já que acabamos com as perguntas, eu acho que pode passar para as considerações finais, assim, mas antes de passar para você, eu queria agradecer de novo, assim, imensamente por você ter topado o convite. Foi incrível, foi uma aula super boa, super produtiva, deu para abordar muito mais questões que a gente achava, assim, que a gente ia abordar nessa aula, né, sobre a polêmica da PEC do voto impresso. Então, agradecer, assim, a sua disposição, agradecer todas as informações, as indicações de livro, de podcast, assim, foi super bom mesmo, assim, tô bem contemplada, assim, bem feliz mesmo com essa aula, e dizer também que estamos abertos para outras aulas também, que com certeza queremos que você volte. Eu espero também que você possa voltar quando a gente estiver no presencial, né, no ano que vem, que por enquanto estamos online, que ia ser super bacana. Então, brigadão mesmo, viu? Muito obrigado, eu que agradeço a generosidade de vocês, o convite para participar do cursinho e todas as ordens. Agora, quero dizer para vocês o seguinte, não terminou essa polêmica do voto impresso, né? O fato de ter se derrotado, como você própria apontou, Luísa, pelo placar no Congresso Nacional, me causou também espanto, né? Achei que ia ser rejeitado por um placar mais alargado, não foi. Então, essa polêmica está em aberto, né? Essa desinformação profunda. Então, e como eu disse novamente, vou repetir aqui, depende de nós. Vamos ficar atentos, vamos ficar acompanhando esse processo, acompanhem o que vai acontecer em Leme. Eu espero que a pandemia permita que a gente possa fazer eleição lá e comprovar que a urna é segura, que até agora ela tem se mostrado resistente a todas as tentativas de destabilizar o processo eleitoral. A gente tem conseguido fazer as eleições de bom modo. E acho que nós vamos ter um 2022
Leila, espero que a gente consiga fazer, e Fernanda, a gente consiga fazer um 2022 melhor e que o país consiga ser mais justo e mais fraterno. São os meus votos. É isso, pessoal.